Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vão vocês nesse dia maravilhoso? Aqui no Rio de Janeiro a gente começou tendo um dia meio caótico, hein? Altos tiroteios, umas treta violenta, mas a vida tá assim ultimamente aqui no Rio de Janeiro, ou pelo menos sempre foi, né? Bom, mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso, a gente tá aqui pra falar sobre uma discussão que aconteceu no Twitter. Algumas pessoas me marcaram, vieram falar sobre isso comigo e eu fui pesquisar sobre, fui ver e caraca, mano, nunca imaginei que eu fosse ver essas duas pessoas discutindo. Eu achava que os dois fossem amigos ainda, que no caso foi o Senhor Wilson, do canal Colônia Contra-Ataca, e o Ronaldo, do Gato Galáctico. Cara, eu gosto muito do Senhor Wilson, sério, eu assisto o Senhor Wilson desde 2012, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu tava na faculdade na época que eu assistia Senhor Wilson. Cara, 2012, 2013, sei lá. Muito tempo atrás mesmo. Eu gosto muito desse canal. E eu acho legal, cara, tipo, como ele traz um humor divertido, ele faz um negócio muito dinâmico, muito rápido. É um negócio que eu gosto, sabe? Algo nonsense também. Eu curto bastante esse tipo de coisa. Um dos meus canais favoritos é o Angry Video Game Nerd, que eu assistia na época da Game Trailers, em 2007, 2008. Tempo pra caralho. E eu continuo assistindo ainda o Angry Video Game Nerd. E o Senhor Wilson meio que se inspira bastante nele. Eu gosto muito dele também. E aí, o Ronaldo Gato Galáctico vocês devem conhecer muito bem, porque ele era animador, depois ele começou a fazer uns vídeos de gameplay, aí depois ele foi mudando, e aí agora ele faz conteúdo infantil. Muitas pessoas criticam muito o Ronaldo por ter feito essa mudança gigantesca, de ter saído de A e ter ido ao B, sabe? E agora o Ronaldo ele resolveu dar opinião, fazer vídeos de opinião também. Então ele criou um canal só pra isso, e ele fez um vídeo ontem, eu não sei, sei lá quando ele fez esse vídeo, onde ele falava sobre mudança. E ele criticava, falava sobre criadores de conteúdo. E um dos criadores de conteúdo que ele mais criticou foi o Wilson, do Colônia Contra-Ataca. E o Wilson não gostou das críticas, ele ficou com bastante raiva, fez uns posts lá no Twitter e coisas do tipo. Muita gente não gostou da atitude do Gato Galáctico de fazer aquelas críticas, mas eu senti que, tipo, mano, tipo, o que o Gato Galáctico quis dizer, eu acho que ele não falou daquela forma pra ofender o Sr. Wilson, mas demonstra, sabe, que os dois eles estão numa vibe muito diferente, sabe? E foi essa vibe diferente que os dois estão que criou essa discussão entre os dois. Infelizmente, acho que os dois não vão mais se conversar a partir de agora, mas é triste ver uma amizade assim se quebrando, né? Ainda mais que os dois eles faziam parte, tipo, de algo juntos, né? Eles fizeram cartuchito juntos e hoje em dia tá rolando essa discussão entre os dois. E não acho nem que seja discussão de ingratidão do Ronaldo, coisa do tipo, mas a questão é o seguinte. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre sucesso. O que o sucesso é para as pessoas? Para algumas pessoas, o sucesso ele é você ter dinheiro, você crescer, você ter propriedades, você ter números. E para essas pessoas isso é muito importante. Se elas não têm isso, elas consideram que elas são um fracasso. Então, quando você faz um vídeo e esse vídeo tem 100 mil visualizações, mas a média de visualizações que você pega é 500 mil, você considera aquele vídeo um fracasso. Mesmo que aquele vídeo tenha mudado a vida de 100 mil pessoas. E os seus vídeos de 500 mil pessoas não atingem nem 10 mil pessoas em questão de tocar o sentimento delas, entendeu? Então, para essas pessoas, números é tudo. E aí você tende a se fechar cada vez mais a uma ideia mecânica de que você está produzindo para uma plataforma e não para as pessoas que estão assistindo aquela plataforma. E muitas pessoas acabam sendo assim e lidando com o YouTube dessa forma, como se o YouTube fosse uma máquina de fazer dinheiro, sabe? Você tivesse que buscar sempre um novo público, sempre novas formas de fazer dinheiro. Inclusive o próprio YouTube fala isso para você. Várias vezes que eu tive acesso a conteúdos do YouTube, eles falavam coisas desse tipo, que a gente tinha que focar em novos públicos, focar em coisas maiores e não assumir que a gente deve ficar a coisas pequenas, sabe? Eu imagino que foi essa visão que o Ronaldo quis passar. E obviamente, né, o Wilson tem um pensamento completamente diferente. Inclusive, o Wilson, eu tive uma discussão com ele no Twitter e foi uma discussão que mudou meu pensamento. Inclusive, eu tenho que agradecer o Wilson, não só por todo o conteúdo maravilhoso que ele fez no passado, mas também por ele ter mudado a minha vida de certa forma, mudado a minha visão em relação à produção de conteúdo. Porque eu também tinha essa visão. Não, eu penso assim. Aqui eu produzo para vocês, certo? Vocês são a coisa mais importante que tem aqui. Então, entre eu fazer um conteúdo ou não, o que importa é que vocês estão curtindo e que vocês estão vindo aqui para me ouvir. Então, eu não produzo conteúdo para ter números, eu produzo conteúdo para fazer algo diferente para vocês. Eu sempre pensei dessa forma. Só que eu sempre tive essa visão de que eu era flopado, que eu era errado em estar pensando assim, de que eu tinha que conseguir mais e mais e mais. E isso me deixa muito mal, porque eu fico me cobrando demais.
e o Wilson tava discutindo lá no Twitter, né? E eu tava falando sobre isso. E ele falou, não tem necessidade de fazer isso, cara. Tipo, se você tem um público, se você tem algo, pra que diabos você vai querer pegar mais do que isso? Inclusive, ele também falou isso pro Rato Borrachudo, porque o Rato Borrachudo, que tá num nível muito maior do que o meu e também nível maior do que o próprio Gato Galáctico, ele, tipo, também passa pela mesma situação, como se ele tivesse que ter mais e mais e mais. E por que mais? Será que já não é o suficiente que a gente atingiu? No meu momento agora, eu acho que eu não preciso atingir mais, sinceramente. Mas não é como se eu fosse ficar estagnado também, porque eu gosto de me divertir, eu gosto de fazer coisas diferentes e eu produzo conteúdo porque eu gosto, porque eu me sinto feliz produzindo. Então, eu não produzo para ganhar dinheiro, entendeu? Ganhar dinheiro com o meu conteúdo é uma consequência. E é por isso que eu criei outros canais, para mim poder explorar esses assuntos que eu gosto de explorar também, ao mesmo tempo de me sentir livre para poder falar e não me cobrar de ter que ganhar dinheiro com isso, entendeu? E, cara, querendo ou não, eu não preciso de mais dinheiro do que eu já ganho hoje em dia, entendeu? Eu tenho sonho de ter uma casa própria. E ontem eu tava vendo, né, que tipo, essa casa aqui que eu tô morando aqui, ela vale 300 mil reais. Mano, poxa, mano, nunca vou ter 300 mil reais. Quando que eu vou ter 300 mil reais, né? E o pior de tudo é que aqui no Rio de Janeiro as casas são caras pra caramba. Você pensa que eu moro numa mansão. Não, eu moro num apartamento de 3 quartinhos. 2 quartinhos, na verdade, nem são 3, podia ser. Então eu tenho uma sala, 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, 70 metros quadrados e pagaria 300 mil reais desse apartamento. Dinheiro pra caralho. E aí eu fui ver os financiamentos, mano, impossível. Financiar 2.800 reais por mês durante 30 anos. Como que eu vou pagar isso, mano? Porque vai subindo ainda o valor, entendeu? Então você financia 300, mas no final você vai pagar 500 pro banco, saca? Então a gente já fez um vídeo aqui falando sobre nunca ter casa própria e eu já tô assumindo que eu nunca vou ter. É um sonho que eu nunca vou conquistar, infelizmente. Mas de qualquer maneira, falando sobre o caso do Wilson e do Ronaldo, que eu acabei divergendo um pouco, tipo, o Wilson ele tem uma visão mais de, mano, tô feliz e produzo pra ser feliz. Produzo pra me divertir, produzo pra ter pessoas boas ao meu redor, produzo porque eu quero falar das coisas que eu amo pras pessoas e fazer as coisas que eu gosto. E não porque eu quero agradar alguma coisa. Eu imagino que o Wilson se importe em agradar esse público que ele tem, com certeza, que nem todo criador de conteúdo que faz por arte, sabe? Então, aqui na plataforma você tem os criadores que tratam como arte o conteúdo que eles fazem, ou seja, eles fazem expressões de si mesmos, sentimentos e coisas do tipo, e você tem os criadores que estão pensando no dinheiro, estão pensando em crescimento, estão pensando em números, estão pensando em empresa. E eu acho que o Ronaldo tá nessa vibe de ganhar dinheiro, de crescer, de coisas do tipo, né? E ele produz dessa forma. E é aquilo, né? O Ronaldo, ele pode até estar com essa vibe agora, mas o que fez ele chegar ali, como o Wilson disse nas respostas dele, foi esse público, que muitas vezes ele virou as costas para, né? E no final das contas isso não é uma coisa positiva, tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao redor. E da minha opinião, tipo, eu acho que é muito mais saudável pensar como o Wilson mesmo, sabe? Ninguém tem que ficar se cobrando o tempo inteiro. Tipo, eu parei de me cobrar. Hoje em dia eu faço os meus conteúdos porque eu gosto, eu converso porque eu gosto, eu opino do que eu gosto, eu me sinto refém às vezes do meu próprio conteúdo, né? Por exemplo, sei lá, se eu for falar do laboratório sobre Tibia, eu não vou ter visualização, eu sei que as pessoas não vão gostar e eu tenho que resguardar o canal porque é o minha principal fonte de renda, então meio que eu crio esse dever, né, de eu tenho que falar sobre League of Legends, mas não é como se eu não gostasse de LoL, porque se eu tivesse gostado de Warcraft, eu teria feito um canal de Warcraft, mas eu gosto de LoL, então eu faço um canal de LoL por causa disso, tá? Então eu realmente gosto de tudo aquilo que eu faço, eu jogo League of Legends há muito tempo, foi o jogo que eu escolhi pra minha vida, basicamente, sabe? E eu não tenho problema nenhum, as pessoas me desmerecem, me xingam por isso, mas tanto faz, é o que eu gosto de fazer, e eu não tenho que me cobrar mais do que eu já faço, entendeu? E eu criei o laboratório para falar sobre LoL, criei o Professor Dark para falar sobre sentimentos, criei o meu outro canal que é o GG para falar sobre jogos em geral, e eu não tô me preocupando se ele vai ter visualização ou não. Tô parando de ligar para isso, porque querendo ou não, tipo, salário para sobreviver eu já tenho, então para que e ainda mais, não só para viver, mas também para jogar os meus jogos, que era o meu objetivo, sabe? Eu acho que, cara, tipo, sei lá, devo ser a autista de Asperger, sabe? Porque pra mim isso sempre foi a coisa mais importante. Pra mim sempre foi jogos de videogame toda a minha vida, saca? Sempre foi isso. E eu
antigamente até tinha vergonha de falar, sabe? Que eu me importava demais com jogos. E eu me importo mesmo. Eu até hoje me importo muito. Me importo com pessoas, mas pra mim o que me deixa feliz mesmo é um jogo de videogame, pegar um jogo novo, saber o que tá acontecendo no mundo dos games, qual é o próximo videogame. Isso é uma coisa que me deixa, sabe, satisfeito. E sempre me deixou. Então, sempre escondi muito esse lado, sabe? A internet pôde me deixar livre pra poder falar as coisas que eu gosto e principalmente falar de videogame com outras pessoas, sabe? E ver que outras pessoas também gostam de videogame como eu gosto. Então sempre foi a minha prioridade em todos os sentidos. E hoje em dia, e aliás, na época eu queria trabalhar pra poder sustentar os meus jogos, porque, poxa, mano, é caro pra caramba ter jogo, mano. É caro pra, tipo, pra você ter noção, esses jogos de PlayStation aqui, eu paguei R$ 1.500 no meu PlayStation e provavelmente eu paguei R$ 1.500 desses jogos também. Tipo, sem brincadeira. Então, foi uma grana muito grande que eu acabei gastando, né? Sem contar outros videogames que eu tenho, como o Switch, por exemplo. Eu compro um jogo de Switch por ano, né? Com o dinheiro que eu tenho. Ou dois, às vezes. Mas geralmente é um jogo de Switch por ano que eu compro, porque é caro pra caramba também. No PlayStation eu compro mais porque tá sempre em promoção, aí eu pago 50, 60, 70, mas mesmo assim. É muito caro o jogo de videogame no Brasil, mas sempre foi minha prioridade. Eu sempre trabalhei e foquei justamente pra isso, né? E o melhor de tudo é poder trabalhar com o que eu gosto, né? E poder falar de videogame e ganhar dinheiro com isso, sabe? E pra mim é o que importa, sabe? Tipo, ter esse dinheiro pra mim poder sustentar os meus jogos e sustentar minha vida, sustentar minha família, sustentar as pessoas que eu amo, os meus gatos principalmente, né? Não é não, Fredinho? Vem cá, vem. E isso pra mim é o que importa, mano. Isso é o que importa pra viver. E eu acho que. Eu não tô nessa vibe do gato, mas eu já tive. E eu acho que ele vacilou bastante em expor o ponto de vista dele, tratar o Wilson como se o Wilson tivesse errado, ou como se o Wilson fosse inferior a ele, porque ele conseguiu muita coisa e o Wilson não. O Wilson ficou parado no tempo, sabe? Porque em comparação ao gato, o Wilson não cresceu tanto. O gato realmente cresceu muito, mas o gato, ele abandonou muitas vezes as coisas que ele estava fazendo para buscar públicos novos e muitas vezes esse público que a gente conquista também é um público vazio, né? Porque pensa só, o meu canal ele tem quase 400 mil inscritos, mas o que importa não é esses 400 mil inscritos, é o pessoal que é ativo. E no momento eu tenho 80 mil inscritos ativos, inclusive subi para 90 esses últimos meses. Pô, feliz pra caralho, mano, aumentou 10 mil, tô muito feliz. E esse é o público que me acompanha diariamente, são as pessoas que interagem comigo, são as pessoas que se importam comigo. Poxa, 90 mil pessoas que se importam comigo é muita gente, clã. E, tipo, no caso do gato, ele vai e consegue um público gamer até 500 mil. Aí depois ele consegue um público infantil que sobe até 1 milhão. Mas desse 1 milhão, 500 mil já não estão mais na vibe, não vão mais ver os vídeos dele. E aí depois desse 1 milhão, aí você tem outro público que você vai buscar, que nem, por exemplo, o público de opinião que ele tá buscando agora, e vai somando cada vez mais, e vai dando mais números, mas esses números são números vazios, são pessoas que são fantasmas ali, que não vale a pena. Então eu acho que o ideal é você fazer porque você gosta das coisas, não porque você quer ganhar visualização, porque você quer ganhar dinheiro, sabe? Mas eu acho super válido também as críticas que ele deu, porque são críticas profissionais, são críticas de que quem quer crescer e, cara, você quer ganhar dinheiro, ficar milionário, é aquele ponto de vista ali. Você tem que seguir aquilo, mas será que vale a pena seguir isso aí? Será que esse é o caminho? Na minha opinião, não é pra mim, e pelo visto não é pro Wilson também. Eu acho que ele tem todo o direito de ficar magoado com todas as coisas que o gato falou. E eu acho que ele deveria pedir desculpas por ter falado essas coisas sobre o Wilson. Mas no geral, eu acho que ele não deve ter percebido o quão ofensivo e chato ele foi em falar essas coisas, né? De mostrar como se ele quisesse que o Wilson crescesse e fosse obrigado a fazer isso. Inclusive, fiz um vídeo sobre expectativas também falando sobre isso, né? Sobre quando a gente gera expectativas sobre a outra pessoa. E essas expectativas acabam não afetando só a gente, mas acabam afetando aquela pessoa que a gente tem expectativa. Porque a gente quer tanto que aquela pessoa seja aquilo que a gente idealiza, que a gente acaba cobrando dessa pessoa e magoando ela. E isso acontece com os parentes também, né? Os pais, eles fazem muito isso com os filhos. E a gente tem que saber lidar com isso e saber enxergar que, tipo, isso é uma coisa que um psicólogo muito famoso falou pra mim uma vez, que é o Gayarsa, psicólogo brasileiro, que eu pude ver uma palestra dele enquanto ele era vivo, e ele falou que a coisa mais importante que existe na psicologia é mostrar para o paciente que o limite do ego é a pele. Então, tipo, a pele é o seu limite. Você tá preso dentro dessa pele, você tá preso dentro dessa carne. Tudo o que acontece com você acontece com você. Não vai ter como influenciar uma pessoa do lado de fora. Mas a maior parte do tempo a gente tá julgando as pessoas e
colocando partes da gente das outras pessoas para afetar elas de certa forma. Seja porque você quer cobrar elas, seja porque você está magoado, ou seja porque você tinha uma expectativa em relação a uma pessoa especificamente. E muitas vezes a gente acaba tendo relações abusivas ou até mesmo gerando problemas e desconfortos por causa disso. Porque a gente não tá conseguindo pegar essa visão. Que, tipo, o que acontece com a gente é da gente, não é dos outros. E muitas vezes é culpa da gente também. Então, no geral, é importante entender essa limitação que a gente tem, pra gente conseguir lidar com as outras pessoas da melhor forma possível e tomar cuidado com essas projeções que a gente tem em relação às outras pessoas. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.